Muito bem, irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez reunidos para mais um culto da UBH. Eu quero neste momento saudar os amados irmãos com um cordial boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também quero saudar você que vai estar sintonizado conosco através do YouTube, que Deus mesmo venha abençoar a vida de cada um dos amados. Neste momento, dando continuidade, vamos estar louvando e adorando o nome do nosso grande Deus. E eu convido o nosso irmão Elias para dirigir louvor em adoração ao nosso grande Deus. Muito boa noite, nós iremos louvar ao Senhor nesta noite com um cântico que diz: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Que você possa mesmo louvar ao Senhor com uma imensa satisfação no seu coração, em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Louvemos ao Senhor. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, sempre em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Diga sim, paz, sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Iremos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico que tem por título Quero Louvar-te. Que a cada dia nós possamos louvar ao nosso bom Deus, nós possamos mesmo nos alegrar em sua presença. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero servir
ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso grande Deus. Neste momento, dando continuidade, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu convido o nosso irmão Cosmo para fazer essa leitura. E logo em seguida nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino. Boa noite, amados irmãos. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Encontra-se em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que o nosso Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Nós estaremos louvando ao Senhor com mais um cântico. Este louvor diz: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Você possa deixar o Espírito Santo de Deus falar o teu coração nessa noite. Amém. Santo é o teu nome, Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, neste momento vamos fazer uma oração ao nosso Deus. E logo após esta oração, o irmão Romário estará trazendo a mensagem da Santa Palavra de Deus nessa noite. Oremos. Pai, neste momento, Senhor, graças te damos, Senhor Deus, pelo trabalho, Senhor Deus, que está sendo feito, Pai, em adoração ao teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada louvor que foi entoado a Ti, leitura da Tua palavra, Senhor Deus, e a mensagem que vai ser exposta pelo Teu servo. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar ajudando o Teu servo, intercedendo para que ele possa, Senhor Deus, estar sendo usado por Ti. E aqueles também, Senhor Deus, que vão estar ouvindo, Senhor Deus, essa palavra, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor Deus. Muito obrigado, abençoa nossas vidas cada dia mais, a Te servir e a Te buscar, Senhor, verdadeiramente. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém, Senhor. Quero cumprimentar a todos os que nos assistem pelo YouTube, também que os irmãos presentes. Com boa noite, estamos mais uma vez, culto da UBH, União Batista de Homens, já louvamos ao nosso Deus, engrandecemos o seu nome, e agora vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que nós lemos já com o nosso irmão Cosmo, o livro de Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 ao 21, mas apenas eu vou ler o versículo 17, Gálatas 5, 17, logo após nós faremos uma oração, pedindo a orientação de Deus nessa meditação. Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Senhor Deus, nos abençoa nessa noite, ó Deus, nós possamos aprender da Tua palavra, que essa meditação venha ao encontro dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre fraqueza. O título da nossa meditação é fraqueza. Como nós ouvimos o nosso irmão ler, ele leu várias fraquezas da carne. É interessante que, se nós formos analisar no nosso contexto, tanto de filmes como histórias, nós vemos que vários seres, como nos atos históricos ou até mesmo em filmes, têm suas fraquezas. Nós podemos ver o super-homem tem a criptonita, é a sua fraqueza. Na história grega tem Aquiles, sua fraqueza foi o calcanhar, que a flecha acertou seu calcanhar, sendo o seu ponto fraco. Na Bíblia nós temos um grande exemplo, que é a Sansão.
A sua força estava nas suas tranças, mas a fraqueza dele seria cortar os seus cabelos, as tranças. Então, nós temos fraqueza. E o ser humano, nós, qual a nossa fraqueza? Já coloquei fraquezas de personagens, de filme, de histórias. E nós, qual a nossa fraqueza? A nossa fraqueza, irmãos, é a carne. A nossa fraqueza é a carne. E como nós acabamos de ler, ela luta contra o espírito. Ela milita contra o espírito. Elas são opostas. Elas não se relacionam. As fraquezas da carne com os frutos do espírito, que é também nesse texto, no capítulo 5 de Gálatas. Nós podemos ver que nós temos mais fraquezas do que virtudes. São muito mais fraquezas, se você analisar. Os frutos do Espírito são menos, mas as nossas fraquezas da carne são muitas. São tantas que no texto diz, e coisas semelhantes a estas. Quer dizer que ainda pode haver mais do que essas que estão escritas. Então nós somos seres cheios de fraqueza. E dentro dessas fraquezas nós vamos analisar uma, que é a inveja. Apenas uma, a nossa meditação de hoje. A inveja. A inveja é uma fraqueza que nós podemos até analisar. Porra, a inveja, eu não sinto inveja. Mas nós vamos se embasar na própria Bíblia, os textos bíblicos, que fala sobre inveja, várias passagens que a inveja destruiu pessoas. E uma dessas passagens se encontra em Samuel 18, 6 ao 9, que é a passagem de Davi e Saul. Davi, na sua juventude, enfrentou Golias quando ninguém mais queria. E nisso ele ganhou uma fama. Deus usou, o Espírito de Deus usou Davi para realizar tal feito. E nisso ele ganhou uma fama, ele foi conquistando os corações das pessoas, ele saía na frente do exército. E nisso foi feito um cântico em que as mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. E nisso Saul já ficou um pé atrás. A inveja tomou conta dele. A inveja tomou conta de Saul. Porque ele se sentia inferior a Davi, sendo que ele era rei. Davi estava muito mais popular que ele. Mas ele se sentiu invejoso da situação de Davi. Mas será que isso aconteceu com Saul porque ele estava fraco? Não, porque ele é ser humano. E todos nós corremos esse risco de deixarmos essas nossas fraquezas dominar o nosso coração. A inveja é um sentimento que pode ser muito destrutivo. No caso de Saul, se nós formos analisar o restante da história, foi totalmente destrutivo. A inveja tomou conta do coração dele, e depois da inveja foi só evoluindo a ira. E ele buscou o quê? Matar Davi, buscou matar o seu próprio filho, Jonatas. Então, há uma evolução. A inveja ela vai destruindo, vai criando ira. Mas quais são as características da inveja? A inveja tem algumas características. Nós podemos citar e até mesmo nós podemos se autoanalisar. Dizer, será que eu sou invejoso? A partir dessas características que eu vou citar, nós podemos analisar se nós temos inveja. E a primeira característica é, quando a pessoa sente inveja, é que ele se sente inferior ou inseguro. Não foi o que Saul sentiu? Se nós analisarmos o texto, ele se sentiu inferior a Davi, inseguro
já pensando, Davi vai tomar o reino. Davi vai tomar tudo que é meu. Porque a inveja já estava no coração de Saul. A inveja já estava no coração de Saul. É um sentimento de inferioridade e incapacidade. Isso leva as pessoas a sentir inveja, por se acharem inferiores aos outros. A inveja, ela causa insegurança. Se você se sente inferior e inseguro, isso vai te dar uma insegurança tremenda. E vai só te destruindo. Vai só te destruindo. Causando sentimentos que vão te corroendo por dentro. A inveja, você gasta tempo focando naquilo que você não é e não tem. Você não é e não tem. Você fica focando. Você não é aquilo que você deseja ser e você não tem aquilo que você deseja ter. Mas você fica ali, focando. É muito interessante que tem uma frase que diz que a inveja é tão comum que muitos a conhecem como a arma dos incompetentes. A arma dos incompetentes, a inveja. Você não consegue obter aquilo que você deseja, então você sente inveja. É a arma dos incompetentes. É uma frase dita por alguém, mas que, se nós formos analisar, serve muito bem para o nosso contexto, da nossa fraqueza. Como nós já vimos, é uma fraqueza que luta contra o nosso espírito. E se nós dermos espaço, ela vai tomando conta do nosso coração, ela vai tomando conta do nosso ser. Então, um ponto, uma característica da inveja é que você se sente inferior e inseguro. Outra característica é que você não reconhece o cuidado de Deus. Paulo, em Filipenses 4:11, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A inveja é um indicativo de que não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos tem dado. É uma insatisfação. É não reconhecer o cuidado de Deus. Quando Paulo diz isso, é rebatendo. Ele diz: eu aprendi a estar contente a toda e qualquer situação. Não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco, se eu estou triste, se eu estou alegre. Eu não vou ficar olhando para quem tem uma mesa cheia e eu não tenho nada. É o que ele quer dizer. Em toda e qualquer situação, eu estou contente com aquilo que Deus me deu. É você aceitar aquilo que Deus te deu. Isso não quer dizer que você não tem que buscar as coisas. Sim, isso não é errado. Mas buscar com seus méritos, sem atropelar ninguém, sem fazer como Saul quis fazer com Davi. A inveja foi tão grande que buscou a própria morte de Davi, porque foi corroendo o coração dele, foi tomando conta dele, e a inveja gerou ira, e daí por diante destruiu totalmente o coração de Saul, sendo que o próprio Espírito de Deus se apartou dele. A inveja, ela leva a ira, a inveja leva a cobiça, que é um mandamento: não cobiçarás. Tudo é pecado, tudo é obra da nossa carne. E se nós não tomarmos cuidado de combatermos esses sentimentos, nós seremos destruídos. Destruídos pelas nossas próprias fraquezas. Outra característica da inveja é que agem de forma desleal e desonesta. Nós podemos ver outro exemplo bíblico, é na passagem de Gênesis 37, que fala de José e seus irmãos.
Aqueles irmãos de José foram totalmente desleais e desonestos com o próprio irmão, mas isso causado pela inveja. Eles tinham inveja de José, porque ele era o filho preferido de Jacó. Jacó fez uma túnica e deu a José como um ato de amor. E não deu para os outros filhos, porque ele amava mais a José. Mas os seus outros filhos ficaram muito invejosos com aquele ato. Eles ficaram irados e foi evoluindo, ao ponto deles pegar o próprio irmão e simular a morte dele. Só não mataram porque Rúben, um dos irmãos, não deixou. Preferiu vender ele. Mas a intenção deles era matar. Por quê? A inveja. A inveja leva a você a ser desleal e desonesto. Ela causa destruição no coração e acabou destruindo o coração daqueles irmãos de José. Eles foram totalmente invejosos, levaram José para a morte, porque o coração deles estavam corrompidos. Isso aconteceu com Saul? Isso só acontece com os irmãos de José? Não, acontece no nosso meio, irmãos. Nós podemos ver isso dia a dia, nos noticiários, em todo canto que a gente lê, nos meios de comunicação, a gente vê atos assim, com deslealdade, desonestidade, as pessoas não reconhecendo, não aceitando aquilo que tem, querendo sempre mais, sendo invejosos com as coisas que o outro tem. É um pecado terrível, irmãos. É um sentimento muito forte, a inveja. Mas tem remédio? Tem. Na Bíblia ela mostra a solução. Como lidar com a inveja? Se você detectou esse problema na sua vida, devido a essas características, se sente inferior e inseguro, não reconhece o cuidado de Deus, sempre quer ter mais, não aceita, sempre olha as coisas do próximo e deseja ter, age de forma desleal e desonesta para conseguir o que quer. O remédio é você se ajoelhar diante de Deus e entregar essa fraqueza diante dele, em oração, reconhecer que você precisa tratar dessa fraqueza. Você tem que expor a Deus. E Deus está presente, irmãos, para curar todas as nossas fraquezas. Todas as nossas fraquezas. O primeiro passo é você reconhecer que é fraco, que precisa de Deus. E não é só na inveja, é todas essas obras da carne. Eu citei uma simplesmente para dizer aqui que todas as obras da carne, ela tem essa mesma função, destruir a nossa vida. Lutar contra o nosso espírito. Nós somos seres humanos, pecadores de nascença. E quando reconhecemos a Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. E é uma luta constante. As nossas fraquezas contra o Espírito. A carne contra o Espírito. E essa luta, irmãos, não acaba. Essa luta vai ser até o final. Mas nós temos que combater. Como Paulo diz, combati o bom combate. Combati o bom combate. Uma forma de combater é você reconhecer que você é fraco. É o primeiro passo. Você tem que reconhecer que é fraco e precisa de Deus. No momento em que nós reconhecemos que nós não podemos lidar com certas situações e entregar nas mãos de Deus, com certeza Deus vai agir por nós, irmãos. Com certeza. Veja só o que Davi fez. Ele não agiu do mesmo modo que Saul. Ele entregou nas mãos de Deus. Sendo que ele teve que fugir da presença de Saul, teve que fugir dos seus inimigos,
mas sempre no cuidado de Deus, Deus sempre cuidando dele. Era uma luta diária. Davi também, vocês acham que ele não tinha vontade de se vingar de Saul? Com certeza, mas foi que ele disse que ele não tocaria no ungido do Senhor, porque ele tinha a certeza que Deus estava com ele, que Deus faria a sua vingança. Diz que a vingança pertence ao Senhor. Nós temos que abrir mão dessa parte. Deixa Deus cuidar. Deus é o Deus de justiça. Então, todas essas fraquezas que nós lemos, elas militam contra os frutos do Espírito. Amor, vai ter o ódio para lutar. Amor, ódio. Fé, você vai ser incrédulo, não vai acreditar, porque todos esses defeitos, essas fraquezas, vai tirar a tua fé. É uma luta, irmãos, que nós temos que enfrentar de cabeça erguida, como os verdadeiros soldados de Cristo. O soldado de Cristo, ele, mesmo ele ferido, mas ele está na batalha. Mesmo na luta, ele não desiste. Porque ele sabe que Deus tem um cuidado, Deus sabe das suas fraquezas, ele fortalece. Fortalece a cada dia para nós ficarmos firmes, para nós podermos lutar contra nós mesmos. Mas depende muito de nós também, em buscarmos a Deus. Nós temos que buscar. Esses frutos do Espírito, nós temos que buscar, como o amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Nós temos que buscar. Eles estão à nossa disposição. Nós temos que buscar conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia. Eu tenho que alimentar mais o meu espírito do que a carne. Se eu alimentar mais a carne, essas fraquezas, que são muitas, vão aparecer. Se eu alimentar mais o espírito, essas fraquezas vão ficar anuladas, porque eu estou alimentando mais o espírito. Quem eu alimentar mais vai sobressair. Nós temos que alimentar mais o espírito, buscar mais a Deus, ouvir e praticar, né? Não adianta somente ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Praticar que é o difícil. Praticar que é o difícil. E nós temos a esperança pela graça de Deus, que Deus nos dá conhecimento necessário da sua palavra para podermos confiar nele, acreditar que é possível vencer as nossas fraquezas. Nós temos que acreditar que pela graça de Deus, podemos ser fortes justamente nas áreas que somos mais fracos. Pela graça de Deus, podemos ser fortes justamente nas áreas que somos mais fracos. Pela graça de Deus. Somente pela graça. Então, que nós possamos buscar a Deus. Que nós possamos entender que nós temos fraquezas, mas que nós não possamos deixar ser dominados por nenhuma delas. Ser dominados pelo fruto do Espírito, pelo amor, pela fé, pela mansidão, pelo domínio próprio, fidelidade. Que Deus nos abençoe e conceda a sua graça, sempre. Em nome de Jesus, amém.